Muito boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 11 de fevereiro, segunda-feira, e este é o programa da Defenda PM, Associação dos Oficiais Militares do Estado de São Paulo, em defesa da Polícia Militar. Aqui comigo, mais uma vez, o Coronel Ernesto Puglia Neto, secretário executivo da associação. Em instantes, nós vamos entrevistar a deputada Janaína Pascoal. Bem-vindos. Em Brasília, na quarta-feira da semana passada, a Frente Parlamentar da Segurança Pública, que é presidida pelo deputado Capitão Augusto, promoveu uma reunião com os deputados federais militares. Foi um encontro de alinhamento de posições, cujo assunto principal foi a reforma da Previdência. Coube ao presidente da Defenda PM, Coronel Elias Miller da Silva, expor aos parlamentares todo o contexto da reforma e apresentar as emendas que tratam do assunto. De São Paulo, participaram os deputados Capitão Derrite, policial Kátia Sastre e Coronel Tadeu, além do Capitão Augusto. Vamos para a entrevista da semana, aproveitar um pouco mais de tempo aqui com a deputada Janaína Pascoal, eleita com mais de 2 milhões de votos, a deputada mais votada na história do Brasil. Boa tarde, deputada. Muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Bem-vinda. Boa tarde. Uma honra estar aqui novamente. Espero voltar muitas outras vezes. Que bom. Coronel Ernesto, boa tarde. Boa tarde, Silvio. Boa tarde, deputada. Boa tarde àqueles que nos assistem pela TV Osasco e também pelas redes sociais, nos acompanham pelo Facebook. É uma honra ter a senhora aqui novamente. Eu tive a oportunidade de entrevistá-la antes das eleições. E agora, retornando, depois de 2 milhões de votos, uma legitimidade maravilhosa dentro do Estado de São Paulo. Muito obrigada. E nós vamos tratar um pouco também do seu mandato na Leste. Mas eu queria conversar um pouquinho antes, para a gente procurar entender um pouco melhor o pacote, o anteprojeto do ministro Moro, porque os nossos associados, os nossos telespectadores, estão vendo uma série de debates ocorrendo a respeito desses assuntos. Eu gostaria de saber da senhora, o que a senhora pode colocar, fazer uma breve síntese desse projeto, sim, daquilo que é mais interessante do ponto de vista policial militar. Eu penso que o projeto foi um acerto, porque ele não traz propostas, vamos dizer assim, simbólicas, né? Em nenhum momento o ministro apresenta uma elevação absurda de penas, muito pelo contrário. Ele trabalhou, eu costumo brincar, como se fosse com válvulas, né? Com válvulas de escape, com pequenas torneirinhas, que vão fazer o cumprimento da pena ser algo mais efetivo. Então, ele traz propostas que podem acelerar o andamento do processo, o início do cumprimento da pena e fazer com que a pessoa condenada a uma determinada sentença cumpra efetivamente o tempo da sentença ou um tempo próximo ao da sentença. Eu acho que da outra vez que eu vim, eu cheguei a comentar da disciplina que eu desenvolvi na USP, né, Segurança Pública e Direitos Fundamentais. Na última vez que ela foi aplicada, nós fizemos uma comparação entre o sistema repressivo brasileiro com o sistema repressivo em países parecidos com o Brasil, Colômbia, México, Argentina, Uruguai. E uma das características, né, que nós identificamos foi que nestes outros países, sobretudo na Colômbia, que está numa situação um pouco melhor do que a nossa em termos de segurança, as penas são cumpridas, quase que na sua integralidade. E no Brasil, muito embora a pessoa tenha uma sentença lá de 15 anos, ela fica menos do que 3. Então, a eficácia de um sistema desse ela é muito questionável. E o Sérgio Moro poderia ter trazido, como muitas propostas que inclusive tramitam no Congresso são, vou levar a pena para 40 anos, para 30 anos, não adianta nada, se não houver alterações para que a pessoa cumpra efetivamente essa pena. Então, eu gostei do pacote.
Acho importante as pessoas entenderem que o pessoal que está criticando... Veja, críticas são naturais, as críticas muitas vezes vêm para aprimorar, então não estou assim, dizendo que não se possa criticar, mas que muita gente que está criticando, sob o argumento de ser garantista, a bem da verdade, confunde o que seja garantismo. Porque quem pegar qualquer texto que eu tenha publicado na minha vida, qualquer das minhas teses, vai concluir que eu sou uma pessoa garantista. Né? Eu privilegio o princípio da legalidade, o princípio da anterioridade, todos os princípios constitucionais de humanidade da pena, por exemplo, de você não recorrer ao direito penal quando outras searas do direito podem resolver. Então, eu sou garantista. Agora, ser garantista não significa negar qualquer papel ao direito penal. E esses grupos que vêm se movimentando, a bem da verdade, esses grupos negam qualquer papel ao direito penal. Alguns por questão ideológica, que na verdade não são partidários de um direito penal mínimo, mas sim de um abolicionismo radical, né, dentro das universidades, e outros por questões econômicas, porque tem muita gente lucrando milhões ao emplacar essas teses nos tribunais, em especial nos tribunais superiores. Né? Então, são pessoas que estão preocupadas, inclusive, sob o aspecto econômico, menos do que sob o aspecto garantista. Porque eu volto a insistir, direitos fundamentais são de todos nós. Né? Vítimas, policiais, autores de crimes, né? Pessoas inocentes acusadas, presos, condenados, todo cidadão tem direito fundamental. É que alguns grupos só veem os direitos fundamentais dos acusados. Então a situação fica difícil. Isso não é ser garantista, isso é ter viés. Né? Então o trabalho que o Moro está fazendo é um trabalho que eu vejo como muito importante. Tem uma preocupação enorme que o Moro seja mantido nesse ministério, né? Porque eu acredito que tem muita gente poderosa querendo que ele saia. Eu acho que é muito importante a gente ter presente que ele precisa ser mantido. O Moro é o que eu chamo de ministro de Estado, não ministro de governo. Né? Sei que tem até parlamentares oriundos das corporações policiais que estão chateados com a história do Ministério da Justiça congregar, né, questões de justiça e de segurança pública. Eu defendo que assim permaneça. Há um movimento para criar o Ministério da Segurança. Porque houve, na época do Temer, aquela cisão. Né? Já naquele momento eu critiquei. E agora uniu novamente, veja essa união com bons olhos, não só por ser o ministro Sérgio Moro, mas também, mas porque hoje, quem estuda o fenômeno da criminalidade sabe muito bem que já não dá mais para a gente separar de maneira tão clara criminalidade organizada de massa, criminalidade organizada política e criminalidade organizada econômica. Existem muitos pontos de contato entre essas várias criminalidades organizadas. Então, é importante que esteja concentrado num único ministério, sim. Né? O fato de ter tirado já a FUNAI, vamos dizer, mandou para direitos fundamentais, já houve ali um alívio, vamos dizer, né, do papel. Então, eu defendo, respeitando a divergência, que fique tudo ali no Ministério da Justiça. Dos pontos que o ministro trouxe, eu tinha muita preocupação com o plea bargaining, porque eu fui para os Estados Unidos estudar o plea bargaining, ou plea bargain, tem um texto publicado sobre isso, e eu não gosto da ideia do Ministério Público, não por ser o Ministério Público, qualquer instituição, ter o absoluto poder sobre iniciar, não iniciar um processo, encerrar um processo. E o ministro Sérgio Moro, ele trouxe, né, nas suas medidas, algumas válvulas de escape para esse poder absoluto. Primeiro, para que o acordo seja efetivado, tem que passar pelo Poder Judiciário. Isso já dá uma garantia, né, de que não vai ter nenhum tipo de abuso para punir o inocente, nenhuma negociata para exculpar um culpado. Né? Ou mesmo um erro, né? Todo ser humano pode errar, mesmo que sem má fé. Então, ter um outro olhar é importante. Além disso, o ministro colocou ali a previsão de que, se for evidente que não tem provas suficientes para uma condenação, o acordo não vai ser homologado. Entendeu? Então, ninguém pode ser também constrangido a aceitar um acordo sem nenhum fundamento. O juiz pode dizer, olha, isso aqui está demais, entendeu? Então, acho que ele pensou nesses perigos, muito provavelmente por ser uma pessoa que tem experiência. Né? Não é só um acadêmico, ele tem uma vida acadêmica,
que faz com que ele conheça, né, toda essa gritaria aí que já está sendo feita, que a gente que tem uma vida universitária está um pouco vacinado contra essa gritaria. Então, ele tem essa experiência acadêmica e tem a experiência prática, né, que eu acho que é inegável, trouxe qualidade para esse pacote. Uma das coisas que mais tem sido bombardeada nesse projeto, em relação principalmente à atuação policial, é a questão da legítima defesa. Sim. Sendo bem sincera, né, e isso eu cheguei a falar ao presidente Bolsonaro na época da campanha, eu não vejo necessidade de uma alteração legislativa. Porque o Código Penal atual já contempla a legítima defesa própria, a legítima defesa de terceiros, o exercício regular, né, de um direito, o estrito cumprimento do dever legal. A bem da verdade, essas situações que o ministro quer contemplar e que o presidente, durante toda a campanha, falou que queria contemplar, elas já estão na lei. O problema é a mentalidade dos aplicadores. A interpretação, porque né? O que acontece? O juiz é formado onde? Nas universidades, né? Aqueles estudantes aptos a passarem pelo concurso da magistratura, que é um concurso difícil, saem das melhores universidades, as públicas principalmente. Nessas universidades, os alunos aprendem que o policial é criminoso e que o criminoso é vítima da sociedade. Então, é uma inversão de valores. É uma questão ideológica, não Sim, de interpretação legal. Porque a lei é clara. Então, não precisaria dessa alteração. No entanto, para tentar, de alguma maneira, vamos dizer assim, blindar esta mentalidade imperante, o ministro traz essa proposta, até atendendo uma solicitação do presidente. Mas se a gente trabalhasse com o Código Penal sem essa ideologia, não precisaria dessa alteração. Eu vou dar um exemplo claro. Você tem uma situação em que uma pessoa já está presa, já está contida, algemada, e um policial dá um tiro na nuca dessa pessoa. Desculpa, não tenho dúvida, é uma execução. Mas não é disso que ninguém está falando. O que a gente está falando é o seguinte, o cidadão cometeu ali um roubo, pegou o carro, saiu com o carro, o policial está seguindo o carro, começa uma troca de tiro, o policial mata ou fere, né? É disso que a gente está falando, entendeu? Exatamente. Então, para isso, a legislação já contempla. Faz uns 10 dias, uma munícipe de Sorocaba entrou em contato comigo em pânico. A casa dela, ela foi assaltada na porta de casa, acompanhada da filha adolescente, belíssima. Levaram o carro dela, documentos, tudo. No dia seguinte, como ela tinha notificado, os policiais militares viram o carro passando, seguiram o carro. Houve uma troca de tiros. Um dos assaltantes, acho que se feriu, o outro foi preso. E o policial... Bom, o que aconteceu no final? O policial foi afastado das suas funções, sendo que ele não fez nada errado. Nada. Ele não torturou ninguém, ele não atirou em ninguém, não executou ninguém. Houve uma situação de exercício do dever, entendeu? Foi para a audiência de custódia e o assaltante, que já estava cometendo o segundo roubo, ou seja, ele tinha roubado a mulher num dia, já estava cometendo o segundo no dia seguinte, foi solto na audiência. Ela estava desesperada porque ele sabia o endereço, ele tinha todos os dados. No mesmo dia, a filha dela começou a receber mensagens de assédio. O assaltante assediando a filha. Ela falou, Janaína, como é que pode? Eu falei, olha, minha amiga, não pode, não poderia, pela legislação não poderia. Ela falou, mas vocês não podem fazer nada? Eu falei, você tem que contratar um assistente da acusação para peticionar e explicar esse contexto, porque não tem também um poder, vamos dizer assim, do político interferir num processo. Ela falou, mas o policial está sendo punido e o cidadão está solto. Né? E o juiz não interpretou... ele não aplicou a lei. Uma ameaça... ele não aplicou a lei, ou seja, ele puniu a vítima. Então, e isso tudo, a revelia da legislação que já é vigente. Então, a bem da verdade, se houvesse racionalidade, essa parte do pacote não seria necessário. É que o artigo 309, eu estou até fiz questão de abrir o pacote aqui, porque ele muda o Código de Processo Penal. Ele coloca o seguinte, se a autoridade policial verificar, quando da lavratura do auto de prisão em flagrante, que o agente manifestamente praticou ato nas condições constantes do inciso 1 e 3 do caput de 2023, que é a legítima defesa do Código Penal, poderá fundamentadamente deixar de efetuar a prisão sem prejuízo da investigação cabível. O grande problema, na verdade, é que hoje
o policial militar fica na mão do delegado para prendê-lo ou não. Porque a regra é prender o policial. E não é só o policial militar. Você está dentro da sua casa. Sim. Não policial. Entra um cidadão, está assistindo uma novela, um filme com a família. Entra um cidadão armado. Você sabe o que ele vai fazer? Você tem uma filha adolescente, você sabe o que ele vai fazer? Não, você está armado na minha casa... Aí você atira. Eu já vi situações da vítima ser presa. Na minha vida profissional como advogada, eu já vi situações. Então, a gente nem precisa entrar na questão institucional, o policial. É o indivíduo, desculpa, quem entrou na casa do outro armado está sujeito a tomar um tiro. Ainda mais agora que foi liberado, Sim, foi flexibilizado a posse de arma. Mas foi flexibilizado, né, justamente porque não tem cabimento você ficar à revelia da criminalidade. Então, assim, esse pacote ele só visa restituir um pouco de racionalidade para o sistema. Porque não tem cabimento a vítima ser presa e o autor ser colocado como vítima. Se esses itens forem cortados do pacote, não se perde nada, então. Eu entendo juridicamente que não. Agora, é necessário ter um esclarecimento dos aplicadores da lei. Entendeu? Então, assim, não, porque agora começaram, né, com porque agora o Moro quer dar autorização para matar. Não é nada disso, é que está um absurdo a prática judiciária, entendeu? Prestigia quem comete o crime e pune a vítima e quem trabalha contra o crime, entendeu? Então, assim, na minha leitura da legislação vigente, né, e a interpretação da doutrina, vamos dizer assim, mais tradicional, que é aquela doutrina mais apegada à letra da lei, é que não precisaria de nada disso. Quando a gente estuda, por exemplo, a figura do excesso, né, o que é a legítima defesa? O uso moderado dos meios necessários, disponíveis. A gente explica para o aluno, olha, quando você está numa situação de perigo, você não para pensar, você está lá na sua cozinha, entrou um cidadão, você pega uma frigideira de ferro, você não para pensar quantas frigideiradas você vai dar na cabeça do cidadão. Você quer se livrar do perigo. Só que a gente vê situações assim, não, mas olha, uma frigideirada, estou dando um exemplo, mas assim é a vida real, né? Exatamente. Uma frigideirada é suficiente. Desculpa, amigo, a hora que você está com um cidadão estranho dentro da sua cozinha, entendeu? Vindo para cima de você, você não vai fazer conta de quantas frigideiradas são necessárias. A mesma coisa o tiro, a mesma coisa a facada. Você está numa situação de perigo, né? Então, essa interpretação do que é o meio moderado, o que é o meio disponível, ela tem que ser feita naquele momento psicológico da vítima. Isso já está contemplado na legislação. Então, o ministro está trazendo questões que não seriam necessárias se a nossa mentalidade não estivesse tão distorcida. Não sei se ficou claro. Não, ficou perfeitamente claro. Eu acho que é isso que a gente queria trazer aqui. Porque os debates têm sido intensos. Uhum. E até gostei da colocação da senhora do garantismo, né? Porque é uma questão de legalidade. Entendeu? Mas a gente entende, hoje os garantistas têm um viés ideológico que estão deturpando, inclusive, essa palavra, né, do garantismo. Uhum. Todos nós somos garantistas, porque todos nós somos legalistas. Então, acho que é fundamental o nosso telespectador, que nos acompanha, deve estar acompanhando diversos outros debates em diversos outros meios de divulgação, que estão cada um puxando a sardinha para o seu lado, de acordo com a ideologia do seu editor, né? Então, é importante a gente saber ter a visão da senhora, colocando essa experiência, inclusive docente e profissional, para trazer um pouquinho de luz sobre esse anteprojeto de lei. Muito obrigada. Então, mas esse discurso do que a senhora acabou de falar, ele pode estar sendo usado também por parlamentares que não querem ver o pacote aprovado por conta das medidas anticorrupção. Ah, sim, caixa 2. Não tem dúvida. E tem uma questão de vingança aproveita um discurso também, legal. né? O Sérgio Moro, nesse aspecto, acho que nós somos muito parecidos, né? Nós somos alvos de um ódio. Então, muitas vezes, mesmo quando a gente está falando uma coisa, né, certa, que até quem está ouvindo está concordando, é necessário jogar pedra, entendeu? Então, tem uma questão político-partidária também por trás, né? Ninguém está interessado que as coisas funcionem. E aí, eu vou ser assim, talvez até um pouco... Vai para além do PT, né? Porque esses problemas não estão só no PT. Então, vai para além, né?
por mais que o PT tenha passado de todos os limites do razoável, essa rejeição ao pacote, a pessoa do Moro, a minha pessoa, vai para além, entendeu? Então é muito difícil, porque o que acontece? Quando existem muitos interesses, esses interesses são comungados por vários grupos. Aí esses vários grupos começam a bater na proposta. Então parece, olha, tá vendo? Não é só o PT e o PSOL, tem gente do PSDB, tem gente do PMDB, tem professores universitários, mas o que tem de interesse por trás? Né? Então, não sei se eu estou sendo clara. Tá sim. Então, assim, é uma situação também difícil, porque eles simbolizam uma mudança, né? E aí gera muitos ódios, né? A senhora vai assumir uma cadeira na Assembleia agora? Sim, dia 15 de março. Aliás, é bom esclarecer, que tem gente que acha que eu não estou trabalhando. Não, a minha posse é só 15 de março. Né? Então tá gerando muito conflito aí, porque São Paulo tem uma previsão constitucional, né, a Constituição estadual, diferente das demais. Então a gente tem aqui uma data estranha, mas é assim que funciona. É possível alguma medida pela Assembleia para apoiar o pacote do Moro? Olha, talvez a gente tenha uma competência residual no âmbito da execução da pena, né? Então, talvez na parte de falta do que caracteriza a falta grave, as consequências da falta grave, nós podemos ajudar sim. Mas eu pretendo aguardar um pouco para não ter conflito, vamos dizer assim, de medidas, entendeu? Mas tem algumas coisas que podem ser feitas sim, sobretudo com relação à execução da pena. Eu ia justamente trazer a discussão, a conversa para a nossa casa, né? A Assembleia Legislativa, que é onde a senhora vai estar a partir do dia 15 de março. E a senhora recentemente se manifestou em relação à simbiose, eu vou colocar assim, entre PT e PSDB dentro do Estado de São Paulo. A senhora podia falar um pouquinho mais sobre isso? Então, eu já na época do impeachment, quando eu percebi que o PSDB não ia tomar nenhuma medida contra o PT, eu já comecei a alertar que eles não eram tão inimigos como pareciam. Aí eu fiz o pedido e recebi uma resistência enorme de PSDBistas tradicionais. Alguns, inclusive, solicitaram para eu desistir do pedido. Houve pressões de todos os lados para eu tirar a parte da Petrobras, por exemplo. Interessante, então, eu né? falava isso para as pessoas, né? Quando as pessoas diziam, não, porque o PSDB que está por trás de você, eu falava, gente, pelo amor de Deus, não é nada disso, vocês não têm ideia do que eu estou passando. Então, eu falava isso para as pessoas e as pessoas achavam que eu estava mentindo para disfarçar uma eventual proximidade, né? A gente tem amigos e conhecidos, parentes, eu tenho um monte de parente petista, né? Você não vai deixar de ser parente porque o cidadão é petista ou vice-versa. São coisas diferentes, né? Mas, assim, eu alertava para essa proximidade do PT com o PSDB, que para mim era flagrante, mas as outras pessoas não aceitavam. Pois bem, quando eu começo a frequentar a Assembleia, ainda de maneira não oficial, mas eu tenho visitado vários departamentos, conversado com funcionários, acompanhado sessões, o que eu descubro, e aí foi realmente uma revelação, que há décadas PT e PSDB dividem a mesa diretora da casa. Tá? Em regra, PSDB na presidência, primeira secretaria na mão do PT e segunda secretaria na mão do DEM. Mas que essa simbiose PT e PSDB é inquebrantável. Tá? Então, isso aí eu ouvi, e de forma que os funcionários já anunciam para a gente o nome de quem serão os integrantes da mesa. Falei, mas espera aí, se vai ter uma eleição dia 15... Joguinho de cartas marcadas. Eu falo assim, mas se vai ter uma eleição dia 15, como é que pode todo mundo, em todos os setores, já estar sabendo quem serão os membros da mesa? Falei, então não tem eleição, né? Então, o que eu comecei a diagnosticar, e me parece que não tem dúvida sobre isso, muito embora as pessoas não falem. Não existe eleição. Existem conversas prévias para que, chegando no dia 15, já se saiba quem vai ser a diretoria, vamos dizer assim, aí vem todos os outros cargos, né? Vice-presidência, primeira secretaria, segunda secretaria, terceira, quarta secretaria, do segunda vice-presidência, acho até que tem demais, com todo respeito, mas já está tudo resolvido, negociado,
para que no dia 15 seja como uma aclamação. Entendeu? Então, eu, com todo respeito, acho que isso é um teatro. Isso porque nós estamos no início da legislatura, não é nem o segundo mandato, não é nem Sim, o segundo biênio, né? O segundo biênio, isso podia ser trabalhado antes até, né? Ou você tem uma eleição, ou você tem um grande ajuste. O que me chama a atenção é que... Então, quer dizer, em dezembro, eles fizeram uma mudança no regimento. Né? Eu falei, bom, estão mudando, algum motivo tem. Porque não se muda nada à toa. Não, doutora, é porque a gente tem que fazer votação nominal de todo mundo, é muito trabalhoso. Então, a gente vai fazer votação nominal só do presidente. Os demais, vai ser assim, se tiver um único candidato, vai ser por aclamação. Aí eu fiquei pensando, por que mudaram isso assim, né? É o seguinte, eles não querem o constrangimento dos 8 deputados do PSDB levantarem e irem ao microfone votar no PT para a primeira secretaria. Entendeu? Porque vai ser um constrangimento, na medida em que o governador, que é do PSDB, ganhou com o argumento de que ele fazia parceria com o Bolsonaro, chamando o Márcio França de petista. Né? Petista, comunista, tal. Como é que ele explica que a base dele está votando num deputado petista para ter o maior poder dentro da Assembleia? Porque o primeiro secretário manda mais do que o próprio presidente, sob o ponto de vista administrativo. Aí eles criaram essa mudança para não ter constrangimento. Né? E o que está me chamando a atenção é que eu tenho conversado com outros partidos propondo a gente formar uma espécie de chapa, ainda que não tenha oficialmente essa possibilidade, porque as candidaturas são individualizadas, mas assim, na prática seria uma chapa. Convidei o Novo, eles não aceitaram, vão lançar candidato próprio, que me parece uma estratégia para ajudar o PSDB, eu não consigo ver de outra forma. Conversei com o PSB, que num primeiro momento até mostrou simpatia, mas já anunciou que vai lançar candidato próprio, né, do deputado Barros Munhoz, o deputado Carlos César também. Veja, do ponto de vista jurídico, todos têm legitimidade para se candidatarem. Mas, na prática, estão auxiliando essa formação, vamos dizer assim. Ninguém se habilita a concorrer à primeira secretaria e à segunda secretaria. E o que eu ouço dos colegas, futuros colegas, é assim, não, doutora, a primeira secretaria é do PT. Como assim? Ah, mas já tem 30 anos que é assim. Eu falei, tudo bem, mas daqui para frente pode ser diferente. Ninguém ousa disputar. Então, assim, isso precisa ficar explícito para a população. Então, a nossa bancada, teve uma reunião muito longa semana passada. Hoje nós teremos uma outra reunião, acredito que igualmente longa. E, muito provavelmente, dou aí 95% de chance, a gente vai lançar candidato à primeira secretaria, à segunda secretaria também. É isso que eu ia chegar a perguntar ao senhor. Porque, veja, a gente tentou convidar outros partidos, que seria mais democrático, seria mais efetivo. Não conseguimos, ninguém teve coragem, né, de desafiar o PT na primeira secretaria e o DEM na segunda secretaria. Então, eu acho que eu não sou só eu, tá? É a bancada. A bancada é muito corajosa, estou feliz com as pessoas que estão na bancada. A bancada entende que é um dever do PSL apresentar essas candidaturas, primeiro porque a gente quer ganhar, e segundo para explicitar esse acordo. Porque aí o PSDB vai ter que levantar e falar, olha, voto no PT. Como é que eles vão explicar? Como é que o governador vai explicar para o eleitor que acreditou que o Márcio França era PT e ele era Bolsonaro? Não sei. E a gente observa, eu frequentei um pouco recentemente a Assembleia, e a gente percebe o seguinte, que tanto o governador Alckmin quanto o próprio governador Márcio França, eles tinham uma certa comodidade, o Alckmin muito mais, ele tinha uma comodidade enorme na Assembleia. Qualquer projeto que fosse mandado para lá passava assim tranquilamente. E a gente fica pensando o seguinte, qual que é o papel do deputado, né? Efetivamente? É fiscalizar, é acompanhar, é debruçar projeto por projeto. Então, assim, é muito importante as pessoas entenderem o que é ser independente. Ser independente é cumprir a função constitucional do legislativo. Você não pode ser um pau-mandado do governador.
E eu não estou falando do governador Dória. Poderia ser o governador França, poderia ser o Alckmin, poderia ser um governador do PT. Qual é o papel do legislativo? Analisar, aprovar o que é bom, rejeitar o que é ruim, melhorar o que é mais ou menos, entender o que está acontecendo ali, pedir explicações. Esse é o papel do legislativo. Até porque é um representante do povo, né? Nós Sim. temos ali 81 deputados. 94. Desculpa, 94 deputados, eu estou com o Senado na cabeça. 94 deputados que são parte da nossa população, dos 42 milhões de pessoas que moram em São Paulo. Alguns representam alguns nichos, outros representam outros. Que é a beleza do legislativo. Exatamente. Né? É a possibilidade de me ver representado em alguém. Então, o problema é esse. Eu acho que o executivo quer ter um legislativo cativo. Entendeu? Ou está acostumado o seguinte, quando é questionado é para negociar cargo, negociar poder. A gente, olha, o PSL vai ser o melhor partido para o governador. Porque a gente não quer negociar nada, a gente só quer que ele faça as coisas corretamente. Se ele entender isso, e se ele quiser fazer as coisas corretamente, nós seremos o melhor partido ali dentro. A gente estava conversando agora há pouco aí, e a senhora falou assim que está mais preocupada em fiscalizar do que legislar. Sim. Né? Mas a senhora também foi eleita para legislar. É Aí que eu queria acho saber que quais a são... mentalidade do brasileiro é muito intervencionista. Né? Eu gosto do Estado pequeno. Eu gosto do Estado pequeno na economia e na repressão. Eu acho que a gente tem que apelar para a repressão quando a situação é necessária. Né? Eu visitei a Assembleia do Texas e a mentalidade do americano, e em especial do texano, é o seguinte: quanto menos eles criarem lei, melhor. Quanto mais eles retirarem leis, melhor. Então, eu acho graça, né, que os colegas querem entrar e no primeiro dia protocolizar não sei quantos projetos. Os jornalistas com essa mentalidade me ligam. Doutora, qual vai ser seu primeiro projeto? Quantos a senhora vai protocolizar? Eu falei, não estou com a menor pressa de criar lei. Eu prefiro fazer um levantamento, entendeu? Ver o que a gente pode revogar. Né? Eu, na condição de advogada, já tive que defender empresas pequenas que tentam sobreviver, que são autuadas pelo município, porque o município entendeu que tinha que cumprir uma regra do município e a empresa estava cumprindo a do Estado. Em outra situação, a empresa vamos dizer assim, de natureza parecida é autuada pelo Estado, porque cumpriu a regra do município e o Estado. Ou seja, existe um mar de regras incompatíveis entre si. Sim. Por quê? Porque nenhum parlamentar tem o cuidado de saber o que já tem sobre aquele assunto. Entendeu? Então, eu tenho uma mentalidade muito diferente. Né? Eu vou estar mais ali para fiscalizar e para tentar, sabe, fazer uma análise do que precisa ser revogado e o que precisa ser proposto, mas com muita tranquilidade. Né? Eu acho que o parlamentar, hoje em dia, ele merece ser elogiado quando ele cria menos regras. Primeira semana da Câmara Federal, 600 projetos. Para quê? Para fazer matéria de jornal. Sim. Entendeu? Eu fiz um levantamento na Assembleia, tem lá o dia do brócolis, o dia da couve-flor, o dia não sei do quê. Para que a gente precisa de uma lei dessa, entendeu? Então, se peneirar mesmo lá, se espremer, então, só sai... Eu acho que a gente tem que ter uma cabeça um pouco mais funcional, de enxugar tudo. Sobretudo a participação estatal na vida do cidadão. Ninguém aguenta mais. E como a senhora vê a questão das propostas de campanha do governador Dória? Porque a gente não sabe como... Bom, o nosso telespectador sabe que eu sou um crítico ferrenho de promessas de campanha. Uhum. Porque se promete muito e se realiza pouco. Uhum. Então a gente não sabe efetivamente tudo aquilo que foi prometido pelo nosso governador, do que ele vai colocar em prática e vai trazer para Eu acho que ele já está descumprindo uma promessa quando ele se apresenta como parceiro do Bolsonaro na campanha, como contra PT, e está fazendo acordo com o PT dentro da Assembleia. Então já é o primeiro descumprimento. Vários outros, eu poderia falar um monte aqui, mas... Se eu não estou equivocado, que nem o governador, ele acabou de vetar um projeto de lei que é de uma deputada petista aqui na Assembleia, e ele vetou usando o argumento de que a deputada era petista. E está errado. Sim. Você tem que vetar um projeto pelo projeto. Ele tinha prometido na campanha que ia manter as delegacias da mulher abertas por 24 horas. O que seria bonito fazer? Olha, gente, eu quero fazer isso, mas não tenho condição de implementar agora. Então, eu vou vetar por falta de orçamento, por falta de estrutura, tem que fazer um concurso. Tudo bem, né? Tá sem...
Mas não, ele vetou dizendo que era inconstitucional, que onde já se viu uma deputada petista. Então, assim, esse tipo de proceder não me agrada. Não sei se eu estou sendo clara, assim. Sim. Né? Porque às vezes o executivo quer fazer um monte de coisa, até promete na campanha, mas quando chega lá, percebe que não tem condição. Qual é o bonito de se fazer? Olha, gente, eu não imaginava esse cenário, tal. Mas, ou então tentar viabilizar que isso acontecesse, mas eu percebo né? que ele não assume. Ele vai para a ofensiva, entendeu? Né? E então é algo que me incomoda um pouco, me incomoda muito o excesso de marketing nos políticos, né? Muito da minha crítica à presidente Dilma, ao presidente Lula, era do excesso de marketing. Nós não sabíamos o que aquelas pessoas pensavam, né? Nós sabíamos o que os marqueteiros queriam que elas dissessem, aparentassem. No caso do governador Dória, ele próprio já é, né, dessa área. Então, às vezes, eu acho que excede um pouco, né? Vamos observar. Eu quero muito que ele tenha muito sucesso. Porque sim, todos nós eu queremos. sou paulista, entendeu? E eu tenho uma educação que eu acredito que a gente tem, inclusive, que rezar pelos nossos governantes, entendeu? Pela saúde deles, pela serenidade deles. Então, eu estou na torcida a favor, não estou na torcida contra. Teve jornalista que me ligou, falou, você está implicando com o Dória porque você está com medo que ele seja concorrente do Bolsonaro em 2022. Eu falei, gente, que pobreza de pensamento, né? Se a gente chegar daqui 4 anos com 10 bons candidatos à presidência, é melhor para o país, entendeu? É melhor para o país. E eu não estou preocupada com o partido. Eu nem acredito em partido, sou defensora de candidatura avulsa. Sim. Entendeu? Então, assim, é que a nossa régua moral está tão lá embaixo que as pessoas não conseguem entender que o teu objetivo é maior, entendeu? Para o todo, né? Não, ela está falando isso para o Dória porque está preocupada. A verdade é uma só. Ninguém sabe quem é que vai estar vivo amanhã. A gente tem que pensar na perenidade, na posteridade, sabe? Quando eu falei dos netos da Dilma, eu não estava brincando. Para os netos dela, para os meus, entendeu? O brasileiro não sabe pensar sequer a médio prazo. Sim. Bom, a senhora é candidata à presidência da Alesp. Eu sou. E um argumento contra, assim, muito singelo que eu já ouvi, Do ambulância? é que, não, 2 milhões de votos não credenciam ninguém a ser presidente da Alesp. Gente, mas eles fazem uma questão de falar isso para mim lá dentro. Olha, doutor, os seus 2 milhões de votos aqui só valem né? Sob o ponto de vista do regimento, eles têm razão. Então, assim, eu também não gosto de ficar brigando à toa, né? O que eles têm que compreender é que esses 2 milhões de votos colocam nas minhas costas alguns deveres, né? E o principal dever é tentar levar para o âmbito público o sentimento, a expectativa, né, a esperança da população. E a população não quer que a máquina pública continue seguindo com base em acordos, né? Em teatro. Então, eu estou candidata, seguirei candidata, porque é necessário que haja uma eleição de verdade. Já recebi um monte de recado. Olha, não tenho a menor chance. Eu já tenho o presidente atual, que é candidato também, fala que já tem 60 votos, que eu não tenho a menor chance, que eu vou ficar isolada. Tudo bem, mas eu vou fazer meu papel, não um papel teatral, meu papel de cidadã que foi eleita por 2 milhões de pessoas, entendeu? Eu penso dessa forma. A senhora não pode se furtar, é uma responsabilidade. Sim, agora eu vou ser covarde, porque estão me encostando na parede, me dando recado. Você vai ficar, você não vai, nenhum projeto seu vai passar, você vai ficar isolada. Tudo bem, eu não posso começar com medo. Eu nem tomei posse, eu vou começar com medo. Eu tenho que pelo menos tentar. A senhora já recebeu algumas propostas de troca da presidência? Então, assim, para mim, ninguém fez a proposta abertamente, mas alguns intermediários vieram me aconselhar que eu, na presidência da CCJ, seria a pessoa certa, que não era hora de eu querer a presidência da casa, então por que não a CCJ, que é a espinha dorsal? Uma parte está corretíssima, né? A senhora na CCJ seria excepcional. Mas sabe o que eu acho errado? Eu acho errado isso ser moeda de troca. Com certeza. Porque assim, eu realmente tenho 20 anos de advocacia, 20 anos de professora de direito, eu acho que eu sou um excelente quadro para a CCJ. Então o que me parece? Bom, vamos ter lá 10 candidatos para a presidência.
Se eu perder, qualquer candidato que ganhe, me parece natural que me chame e fale, ó, Janaína, você pode presidir a CCJ? Eu gostaria. Por quê? Pelo bem da casa. Eu não acho certo o cara virar para mim e falar, ó, se você abrir mão da sua candidatura, eu te dou a presidência da CCJ. Se não, amiga, você não vai conseguir nem compor a CCJ. Percebe a mentalidade? Tá errado. Com certeza. Se amanhã eu ganhar a presidência, e aí só tem um médico na casa, uma pessoa que tem lá o seu mestrado, seu doutoramento em medicina, e é de um partido, sei lá, que eu sou historicamente opositor, um PSOL, um PT. Tem cabimento eu não colocar esse homem numa comissão de saúde porque tem uma questão ideológica? Percebe? É burrice. É burrice, porque a mentalidade vai por baixo, entendeu? Então, mas é assim que a casa funciona. Mas vai mudar, nós estamos entrando para mudar. Como? Nós estamos entrando para mudar. O primeiro passo é esse, a gente vai enfrentar. E eu não estou sozinha, nós somos 16. 15 do PSL e mais o Arthur Duval que está no DEM. Tá? Que na verdade é MBL, entendeu? Nós já somos 16. Eu, inocentemente, achei que nós fôssemos 20, porque eu estava contando com o pessoal do Novo. Mas o pessoal do Novo tem a mentalidade antiga. É novo, mas não é tão novo Que legal. assim. Entendeu? Porque se eles juntam com a gente, nós temos 20 votos. Né? 20 votos, vamos supor, para mim na presidência, 20 votos para um do Novo na primeira secretaria. A gente tira PT e PSDB. E mostra que é possível fazer diferente, entendeu? Seria fantástico para São Paulo, na minha humilde Mas opinião. eles não aceitaram. Eu gostaria muito de ver o nosso governador João Dória encaminhando projetos para uma assembleia que não fosse dele, que fosse do povo. Que pensasse não nele, governador, mas pensasse no povo, no que é melhor para o povo. Mas ele não pensa nele como governador, ele pensa nele como candidato. Como candidato. Isso é muito ruim. É. Isso é uma coisa que me entristece. E não tem nada a ver com o Bolsonaro. É porque ele nunca sente o presente, né? Estamos estourando e eu não posso deixar de comentar. Não conseguimos falar aqui de um tema, mas fica aqui. Então, um dia nós conversamos, a senhora falou que precisava saber mais sobre ciclo completo de polícia. Isso. Então, o Ernesto ficou incumbido de trazer o livro do Fábio. Muito o Fábio obrigada. Tenente Coronel, Beleza. vice-presidente da Defenda, Que beleza. é um jurista. Um jurista. Que lindo. Muito obrigada. Muito obrigada. E agradecendo novamente a presença da senhora aqui. A honra é minha. Venho tantas vezes quantas forem necessárias. Vai ter que voltar como presidente da Assembleia. Isso. Muito obrigado mais uma vez, então. Boa sorte no seu caminho. Espero que continue assim. Apoio nosso você vai ter sempre. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Tenham todos uma ótima segunda-feira, boa semana e até segunda que vem.